pessoal, sou João Leite, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Depois de um pequeno período de férias, estou retornando aí para estar passando um conteúdo, que agora, a partir desta publicação, será um conteúdo mensal, dadas as minhas outras atividades, né, em relação ao doutorado e trabalho, não vou estar em condições de fazer esse conteúdo semanal. Então, a partir de agora, a gente vai ter um conteúdo mensal, né, para a gente poder manter um pouco da qualidade daquilo que está sendo postado para vocês. Hoje eu peço desculpas que minha voz não está muito legal por conta de uma gripe, mas o suficiente para a gente dar prosseguimento. Hoje eu vou estar quitando uma dívida, né, que eu fiz com muitas pessoas quando eu estava na minha trajetória do mestrado, em que eu alertei, falei para as pessoas que eu iria fazer a publicação dos resultados da minha pesquisa. E aí, por uma questão até de praticidade, eu não vou fazer um evento online para passar esses resultados, até porque a gente acaba nessa situação, às vezes, impedindo a pessoa que não está naquele momento, naquele dia disponível, de estar participando do evento. Então, a minha opção foi por estar fazendo, ainda que tardiamente, né, peço desculpas mais uma vez, fazendo essa publicação, mas através de um vídeo. E aí, não só as pessoas que responderam à pesquisa vão ter acesso, como outras pessoas também, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre como os fatores de personalidade, vou explicar um pouquinho o que é isso lá na frente, né? Como é que esses fatores, né, e se esses fatores, né, influenciam ou não o engajamento das pessoas no trabalho. Além disso, essa pesquisa se deu no âmbito de explorar se essas relações da personalidade com o engajamento e o trabalho significativo teriam diferenças no momento pré-pandemia e durante a pandemia, visto que durante a pandemia a gente vivenciou uma série de pressões psicológicas, né? Gente perdendo emprego, economia desabando, perda de entes queridos, né? Isolamento social. Então, existiam muitas variáveis, né? Que estavam pressionando a parte emocional, psicológica da população. Então, especulava-se se essas relações, né, entre a personalidade, o engajamento, o trabalho significativo, se elas seriam afetadas por todas essas pressões psicológicas. Então, era um estudo exploratório para avaliar se essas relações seriam mantidas ou não nesses dois ambientes. Ok? Então, fique comigo e vamos lá. Então é isso aí, pessoal. O título original desse trabalho de pesquisa era o trabalho significativo como mediador entre os traços de personalidade e engajamento. O que isso significa na prática? É que as características da personalidade ela passam pelo aspecto do trabalho ser significativo ou não, para gerar maiores níveis de engajamento ou não. Tá? Então, esse foi um trabalho, projeto de pesquisa, obviamente apoiado com o apoio da PUC e da CAPES. Esse trabalho ele foi submetido a um comitê de ética aprovado pela Universidade Salgado de Oliveira. Tem um número aqui da aprovação do comitê de ética. E aí vamos falar um pouquinho sobre as características do trabalho, né, para não chegar só nas conclusões. Então, vou tentar ser bem breve aqui para não tomar muito tempo. Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da personalidade. Existe um elemento aí dentro da psicologia que é bem aceito em termos de avaliação de personalidade, que é o pessoal chama de Big Five, que são os 5 grandes fatores de personalidade. Então, assim, boa parte, não todos, né, mas muitos estudos que consideram, né, a personalidade como objeto de pesquisa se utilizam dessa base teórica. Foi a que eu utilizei em minha pesquisa. Então, ela se subdivide em 5 grandes fatores. Tá? O neuroticismo, a extroversão, a abertura, a amabilidade, conscienciosidade. O que é o neuroticismo? O neuroticismo está muito ligado à questão da instabilidade emocional. Então, é aquela capacidade que o indivíduo tem de administrar um desconforto psicológico. A questão da extroversão, né, está relacionada à quantidade e intensidade nas interações sociais. Já a abertura é aquela questão do apreço por novas ideias. Né? A pessoa tem uma mente mais aberta, isso em diversos campos da vida. A amabilidade está relacionada à questão do relacionamento interpessoal. Né? Olha, João, não confunde aqui, tem a interação social, sim, mas a amabilidade está muito voltada aos aspectos da qualidade dessas relações. Tá?
E a conscienciosidade está muito voltada para os aspectos de organização, do indivíduo ter persistência e ser mais orientado a metas e objetivos, ok? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre algumas características de cada um desses fatores para talvez ficar um pouquinho mais claro para cada um. Então, assim, o que acontece? Dentro desses fatores, é uma característica geral, né? Então, abaixo desses fatores, tem outros elementos, né, que os pesquisadores e psicólogos, né, reconhecem como facetas, que são características que compõem aquele fator, no caso, do neuroticismo, né? Aí dentro desse ambiente das facetas, aí já é um pouco mais aberto, né? Tem gente que trabalha com 25, com 30, então, dependendo da teoria e daquilo que você quer analisar, uma pesquisa você pode utilizar mais ou menos facetas. O que acontece? O que eu estou trazendo aqui, tá? Algumas características, tá? Mas que assim, esse fator neuroticismo não se restringe a isso. Coloquei alguma coisa aqui para dar um pouco mais de dica um pouco mais prática, né? Para a gente conseguir identificar um pouquinho melhor, até para as pessoas poderem se identificar um pouquinho. Então, o indivíduo, quando tem maiores índices de neuroticismo, né? Quais são as características que remetem a isso? A pessoa ser mais preocupada, né? Se irritar com mais facilidade, né? Ou ter aí uma questão, né, de ser um pouco mais melancólico. E aí, quando o indivíduo ele tem menores índices de neuroticismo, ele tende a ser uma pessoa mais calma, mais relaxada, né? E ter mais estabilidade emocional, né? Então, lembrando, né, quem está mais para cima está mais para instabilidade emocional, né? E quem está com menor índice está mais estável emocionalmente. E aí, no caso da extroversão, né, passa aí pela questão da quantidade e intensidade das interações sociais, as pessoas com alto índice de extroversão são pessoas que têm uma boa comunicação, são otimistas e afeto com os outros. E aí o indivíduo, quando está numa situação, né, de baixo índice de extroversão, é uma pessoa mais reservada, mais indiferente, mais quieta, ok? No caso da abertura, o apreço por novas ideias, altos índices de abertura, alta incitabilidade. Caramba, João, o que é isso, incitabilidade? É aquela questão do, quando você tem uma situação nova, é aquela pessoa que olha aquele negócio e fala, caraca, meu irmão, vamos pegar esse negócio, vamos fazer. É uma alta incitabilidade, né? A pessoa se contagia com aquilo e tende a contagiar os outros, tá? Uma maior sensibilidade artística e é uma pessoa mais imaginativa, mais criativa, tá? E no caso aqui, né, dos baixos índices para a abertura, a pessoa tende a se tornar mais conservadora, né? Prefere ambientes familiares e também tem uma conduta emocional mais contida, né? Emocionalmente ela é mais contida, ok? No caso da amabilidade, os altos índices, né, tornam a pessoa mais afetuosa, mais agradável, mais amável e mais cooperativa, tá? No caso da amabilidade, quando ela está com um baixo índice, o indivíduo tende a se tornar um pouco mais cínico em relação às situações, né? Tende a não querer cooperar e também, se liga lá um pouquinho com aquele fator do neuroticismo no alto índice, que é a irritabilidade, tá? A conscienciosidade, que é aquela coisa pessoal orientada a metas e objetivos. Então, altos índices de conscienciosidade estão relacionados à pessoa mais organizada, pessoa que tende a ser reconhecida como mais confiável, decidida e perseverante. Se o sujeito ele tem baixos índices desse fator, ele tende a ser visto como uma pessoa com pouca, né, ou sem convicção moral, uma pessoa pouco motivada, né, e não tem muita clareza, né, de para onde está indo, o que ele quer alcançar. Então não tem aquela visão, né, orientada a objetivos. O segundo fator, né, no caso em pesquisa a gente chama de construto, né, é o trabalho significativo, né, como é que a pessoa entende e interpreta a sua atividade laboral. Então ela é dividida aqui em 3 grandes fatores, tá? Significado positivo. O que eu faço é útil, possui significado e é positivo, tá? O segundo elemento é a criação de significado. Então o trabalho ele é uma fonte geradora
ou incrementadora do significado de vida. Então, uma vida com significado, sentido de vida, tem aqui um elo de retroalimentação ou de geração com o trabalho, tá? E o terceiro elemento é o bem maior, né? Quando algumas pessoas, né, tendem a chamar o trabalho como um chamado, uma missão, algo que transcende o sujeito, né? Faço esse negócio porque vai atender aqui a minha comunidade, o meu estado, o meu país, tá? Então é o que é chamado aí do bem maior. E o terceiro elemento da pesquisa, o terceiro construto, é o engajamento no trabalho, né? E ele também se divide em 3 fatores, sendo o primeiro o vigor, né? Está muito ligado ao aspecto de dedicar esforço ao desenvolvimento e resiliência, está ligado à questão de uma prontidão, né? Aquela coisa bem da energia mesmo, você sente, né? Pô, estou me sentindo aqui energizado aqui, vamos fazer esse negócio, vamos lá. Então está bem ligado a esse aspecto da energia. A questão da dedicação, tá? Que é um componente um pouco mais emocional. Se traduz justamente naquela coisa do colocar o coração, né, na realização daquilo que você faz, né? Então tem a questão do entusiasmo, da paixão e até o aspecto do desafio. O terceiro elemento no engajamento é a questão da absorção, que é o que chama de um componente cognitivo, tá? É aquela questão de você estar imerso no seu trabalho e muitas vezes você tem até aquele aspecto de você não prestar muita atenção no que está acontecendo à sua volta e você não percebe muito o tempo passando, né? Então, quanto maior a sua absorção na atividade, menos você percebe o tempo passar. Então, lembrando, né, o estudo era para avaliar, né, essas relações da personalidade, trabalho significativo e o engajamento, né, em um ambiente pré-pandemia, quando não existia a pandemia, e durante a pandemia. Então, como é que a gente fez isso aí? A amostra total foram de 963 profissionais, sendo que 828 foram antes da pandemia. Nessa amostra a gente teve uma presença preponderante das mulheres, 72,7% foi de mulheres. E a segunda amostra, que foi a durante a pandemia, né, foi uma amostra mais, né, melhor dividida, mais homogênea, onde tinha aí 55% de mulheres. E aí algumas pessoas depois questionar e perguntar, pô, você está comparando uma situação com 800 e poucas pessoas e uma outra com 135, você vai ficar desbalanceado. Então, assim, existem testes estatísticos que foram realizados, né, para que a gente pudesse fazer essa equivalência e saber se estava tudo da melhor forma. O que foi encontrado no final das contas, né? Eu procurei resumir bastante o trabalho, né, pensando principalmente nas pessoas que não atuam nessa área de pesquisa. Então, trazer muito dado estatístico, de modelos, isso acabaria deixando muito pesado, chato e de difícil compreensão, tá? Mas para aqueles que quiserem mais informações, detalhes, no canal, nesse vídeo vai estar lá embaixo na descrição. O artigo já está publicado na Paideia, né, que é uma publicação da área de psicologia. Ele foi publicado no ano passado. Então tem acesso a todas as informações. Quem quiser algum esclarecimento adicional, só mandar uma mensagem lá no canal que eu respondo sem problema algum. Mas aqui eu procurei trazer isso de uma forma bem simples, né, bem prática, né, para estar ao alcance de todo mundo, tá? Então o que a gente identificou, né, antes de mais nada? Não existiram diferença, apesar de toda a pressão psicológica, perdas, isolamento social, tudo isso, né? As redes, né, foi feita uma análise de redes, as redes se mantiveram estáveis, tá? E elas foram equivalentes. O que significa isso? Né? Que as relações que foram encontradas antes pandemia e durante pandemia, elas basicamente se mantiveram as mesmas. Então, assim, apesar de toda a pressão psicológica, todos os eventos ocorridos, né, isso não foi forte o suficiente para afetar essas relações. Então, os níveis de engajamento, as relações entre a personalidade, o trabalho significativo e o engajamento se mantiveram de uma forma estável. O que a gente identificou com o estudo, né?
uma coisa interessante. Esse item aqui, né, que é um dos itens que compõe lá a escala de trabalho significativo, que é eu descobri um trabalho que tem um propósito satisfatório. Tá? Aqui da escala de engajamento, meu trabalho me inspira. Tá? Esse outro item aqui que é de personalidade, né, o gentil, foram os que tiveram maiores níveis de ativação na rede. Tá? O que significa isso aí? Quando a gente fala nível de ativação, é o cara que tem um botão de ligar a rede. Ele tem um poder lá de você apertar o botão e a rede está toda funcionando bonita. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que tem uns caras que têm a capacidade de desativar a rede, que é o interruptor, o cara vai lá e desliga. Né? Então são itens que têm uma grande influência em toda aquela rede que se estabelece de relações. Às vezes é aquela questão, né? Você está num trabalho lá intrincado no projeto, e você resolve que você vai sacar um cara daquela equipe do projeto naquele momento que ele vai ter que fazer outra coisa, você arruina o projeto. E aquele cara era o cara que fazia tudo funcionar. Não que ele fosse o mais inteligente ou ele tivesse todas as informações, mas ele era o cara responsável pelas conexões. É o cara que conseguia botar as coisas nos trilhos, fazer as pessoas se comunicarem, as informações passavam por ele repassava. Então era um cara que tinha uma grande influência, ele tinha um papel central na rede. E aí quando se tira essa pessoa, as coisas desmoronam. Então esse é o sentido, né, quando eu falo aqui para vocês sobre nível de ativação. Então o item que tem um grande nível de ativação é aquele cara que você tem que fazer aquele cara funcionar. Mantém aquele cara funcionando, investe naquele cara. E aqueles que são o item de desativação são aqueles que a gente tem que prestar atenção. Porque se aquele botão for ligado, você desmorona a rede. É o cara que você está tirando do projeto. Então você não pode tirar aquele cara, você tem que trabalhar em cima daquilo para manter aquele cara lá. Tá? Então esses foram os 3 itens antes da pandemia que foram de maior importância para a rede. Tá? A importância positiva. Durante a pandemia, a gente teve uma pequena mudança, tá? Que saiu esse item de personalidade, né? Que foi o gentil, tá? De amabilidade, e o item de engajamento aqui, de absorção, sinto-me envolvido com o meu trabalho, né? Com o trabalho que eu faço, ele subiu. Então ele tomou o lugar aqui do gentil, né? E aí ficou com isso aqui. Então ele ficou, né? Dentro da rede, né, durante a pandemia, teve essa mudança, né, em relação a esse item aqui. E aí, coisa interessante, vamos lá. Esse item aqui, trabalho significativo, meu trabalho não faz nenhuma diferença para o mundo. Cara, eu trabalhei, se eu fizer ou não fizer esse trabalho, isso tem um impacto muito grande. Né? Aí a questão aqui, ó, de personalidade, de extroversão, né? 2 extremos aqui, ó, comunicativo e o quieto. Né? A gente fala de extroversão lá atrás, por isso eu tive essa preocupação de trazer algumas características para poder contextualizar. Né? Dentro de um mesmo fator de personalidade, a gente teve aqui 2 situações de extremo. E todas essas 2 situações, né, foram situações que trouxeram uma desativação da rede. Então, se liga aí. Olha que coisa interessante, né? O trabalho significativo, né, ele tem aqui um item, né, que é se eu considero meu trabalho um propósito satisfatório, eu vou fazer minha rede inteira funcionar. Vai ter engajamento, vai estar aqui os fatores de personalidade, todo mundo vai funcionar direito. Agora, se eu acho que o meu trabalho não presta e não faz diferença para o mundo, tudo tende a desmoronar. Então isso afeta os aspectos e os níveis de engajamento e também a questão dos fatores. Então, além disso, né, tem 2 outros pontos de atenção que foram interessantes, que foi a questão aqui do comunicativo e do quieto. Tá? Então, qual é a questão aqui em relação, né, esses níveis de desativação, né, o meu trabalho não faz nenhuma diferença. Então, ele acaba sendo uma valência oposta aquele outro item da pessoa considerar o trabalho como um propósito. Né? Então, assim, o estudo ele acabou demonstrando, né, de uma forma estatística, através do modelo utilizado, que a maneira como você classifica e qualifica a sua atividade
faz uma grande diferença nos resultados que você tem de engajamento e no seu desempenho. Então é muito importante não só a pessoa ter atenção a isso, né, como os líderes e as empresas se preocuparem, né, em ter uma comunicação efetiva, um desenvolvimento, um trabalho, né, para que eles consigam ajudar as suas equipes, seus colaboradores, né, a qualificar de uma forma positiva, né, óbvio, dentro de uma realidade, né, não dá para você fazer um trabalho torto, né, e sem ir além dele e querer que as pessoas achem que estão mudando o mundo, né. Então, tudo isso tem que ser enquadrado diante de uma realidade daquilo que a pessoa faz, né. Mas as empresas e as lideranças têm um papel preponderante em ajudar o colaborador a fazer esse enquadramento, esse mapa mental, essa interpretação que algumas vezes não é tão simples. Eu lembro de um livro que eu estava lendo, né, em que o dono da empresa, né, de uma pequena fábrica nos Estados Unidos, eles fabricavam parafusos, né, só que os parafusos não eram parafusos, né, simples parafusos, porque eram parafusos que eram utilizados exclusivamente, né, em aparelhos de aquecimento, né. E assim como muitos países da Europa, os Estados Unidos também tem um inverno rigoroso e efetivamente eles precisam, né, dos seus aquecedores. E aí você vai pensar, eu faço só parafuso, né? Mas no evento de final de ano eles falaram, nós produzimos tantos, né, parafusos, não sei o que, e com isso nós garantimos que tantos milhares de lares americanos estivessem com seus aquecedores, né? Então olha que engrandecimento, né, que o líder colocou, né, posicionando o trabalho, que muitas vezes o cara está lá, o peão, fazendo parafuso, todo dia eu faço parafuso, né? Que saco isso, que diferença que eu estou fazendo. Ele está aquecendo a vida das pessoas. E muitas dessas pessoas podem, inclusive, estar sob risco de vida se não tiverem seus aquecedores, a depender, né, do inverno que está ocorrendo naquele ano. Então, não é só uma questão, inclusive eu fiz essa chamada na minha newsletter lá no LinkedIn, né? Tem o link aí do LinkedIn no canal, tá? Então, assim, é importante as empresas entenderem que isso não é uma responsabilidade só do colaborador. Esse cara é um filho da mãe, o cara não vê que o trabalho dele é significativo. Não é bem assim. O líder tem um grande papel, né? Existem alguns estilos de liderança que promovem essa interpretação, essa reflexão, esse enquadramento, e a empresa também tem que ter uma cultura, uma comunicação voltada para trabalhar essa visão, né, de tornar o trabalho em todos os níveis significativo, né? E o que acontece muitas vezes é que, a depender do nicho da empresa, aquilo que é o core business da empresa, por exemplo, óleo e gás, o cara que está lá explorando e produzindo é o que se sente o bonzão. E às vezes o cara que faz as outras atividades de suporte, de TI ou de outras áreas não se sente tão engrandecido, né? Então é importante trabalhar, né, com esses outros setores, departamentos e processos, para que eles entendam que eles também fazem parte. Se aquilo não existir, se aquele elo não existir na cadeia, alguma coisa vai dar errado no final. Então é importante, né, que as pessoas tenham atenção a isso aí. O trabalho significativo se mostrou aí de grande importância para manter as coisas funcionando nessa rede quando tem personalidade, trabalho significativo e engajamento. Tá? Além disso, né, a gente teve a questão aí a questão da abertura e da conscienciosidade. E aí o que acontece? Tá? A abertura e a conscienciosidade, né, como é que funciona? João, que diabo é isso aí? Mediador. Né? Então o que acontece? O que a gente chama de um modelo de mediação, e foi o que foi testado, né? Você ter aqui um fator qualquer, uma característica, você tem um cara, um elemento aqui no meio e tem um outro lá no final. Então, o que a gente chama de mediador é o cara que está no meio, né? Ou seja, eu sozinho, tá? Eu não tenho força para ter uma conexão com o cara lá na ponta. Então, os fatores de personalidade, eles não estavam conseguindo se conectar com o engajamento no trabalho. Mas quando eu coloco ali um cara que é bacana, gente boa, simpático, né? E uma boa, né? Tá bem vigoroso, né? Esses fatores se conectaram com o trabalho significativo e, através dele, conseguiram elevar os níveis de engajamento. Então,
as características de abertura e conscienciosidade passaram pelo trabalho significativo e conseguiram aumentar os níveis de engajamento. Então, essas duas, né, para quem se conectou lá quando eu falei da abertura, né, os níveis mais altos de abertura, o cara está aqui, né, o cara é mais criativo, o cara está mais aberto a novas ideias, o pessoal da conscienciosidade, o cara está ali antenado na meta, o cara é organizado. Então, essas pessoas, né, já estão ligadas, sabendo que elas se conectam com um trabalho significativo e elevam os níveis de engajamento. Tá? E aí, João, o que mais a gente tem aí? Então, obviamente, no trabalho significativo ele propicia esse desenvolvimento profissional. Né? Como é que ele se relaciona, né, com esse engajamento aí? Através dessa necessidade de alcance de metas e sucesso. Né? Então, aquela característica lá da conscienciosidade, o cara está orientado a metas, organizado, né? Ele propicia esse engajamento passando pelo trabalho significativo. No caso da abertura, né, é aquela questão, o sujeito está mais aberto a novas ideias, né, até por aquilo que eu coloquei. Né? Existe não só uma situação do sujeito dele entender, interpretar e qualificar o trabalho de uma maneira, né, mais significativa, e aí a pessoa que tem uma mente mais aberta vai estar mais propícia a isso, e ela também está mais propícia ao alinhamento de crenças e valores da organização. Né? Então a organização, né, quando o sujeito ele já tem um maior índice de abertura, ela vai ter mais facilidade através de sua cultura, através da sua liderança, de impingir, né, um conceito de trabalho mais significativo, ok? E aí aqueles dois outros itens, lembra que eu falei lá da desativação, que a gente tinha um item do trabalho significativo e dois de extroversão? Então olha que curioso, né? Esses dois itens, todos eles estão falando do fator de extroversão, da pessoa ser mais extrovertida ou não. Então, comunicativo a pessoa está com maior índice e o quieta, né, ela está com menor índice. Tá? Isso foi interessante porque isso demonstra a questão do equilíbrio. Tá? Então, não dava para a pessoa ser comunicativa em excesso, o que atrapalha, né, o trabalho, o desenvolvimento, o engajamento. Né? E ela também não podia ser demasiadamente retraída, porque isso também afetava aí os aspectos das relações, né, e afetando, né, posteriormente a questão do trabalho significativo e desembocando no engajamento. Então, aquela coisa lá que o pessoal antigo falava, né, para o próprio Siddhartha, né, o caminho é o caminho do meio. Né? Então, essas duas características estavam nos seus extremos. Né? Excesso de comunicação e excesso de retração são ruins. Isso afetava o engajamento no trabalho. Tá? Então, é importante esse aspecto, né, da gente trazer esse temperinho para a vida. Né? Então, é a ciência tentando traduzir para vocês achado científico para uma sabedoria de vida, é algo que os nossos pais já falavam, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Então, água de mais mata a planta e de menos também. Então, está aqui a ciência demonstrando. Né? Excessos também afetam o desempenho e o seu engajamento. Então, a gente tem que saber dosar, né, aquilo que a gente tem de habilidade, de competência, ou aquilo que a gente acha que é bom ou ruim, para que a gente vá enquadrando isso num melhor nível para as situações que a gente vivencia, ok? Eu espero que tenha sido aí de alguma valia para vocês. Né? É óbvio que é um conhecimento um pouco diferente daquilo que eu vinha trazendo anteriormente, né? Nas trilhas lá de psicologia positiva, inteligência emocional, né? Mas eu acho que é um conhecimento interessante, né? Porque é uma coisa que tem a ver com boa parte das pessoas aí que já estão trabalhando, né? Fala sobre a personalidade, a maneira como a gente interpreta o trabalho, qual a importância que isso tem, né, no nosso engajamento. E naturalmente, né, as pessoas com maior nível de engajamento, elas tendem a ter um melhor desempenho, melhores resultados. Então acho que é um objetivo de todo profissional, né? Toda empresa almeja, né, que um profissional tenha aí um bom nível de engajamento, né, que queira fazer, que queira construir, que queira crescer, né? Então acho que isso aqui é uma boa trilha, né, um bom ponto, né, para que as pessoas, os profissionais, os líderes, as empresas comecem a prestar mais atenção
em que elementos eles devem investir mais, né? Porque assim, é muito tempo, são muitas questões, muitas características, muitas situações e variáveis a serem tratadas, né? E aí a ciência traz um pouquinho, né, desse funil. Ó, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é um ponto central. Isso vai te ajudar a abrir os caminhos aqui para outras questões, né? E aí você consegue direcionar a sua comunicação, seus treinamentos, o seu desenvolvimento para um item mais específico, onde você terá melhores resultados, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.